A mensagem da cruz é o que movia a fé de Paulo, é que levava ele a ser um vencedor. Por isso a importância de nós entendermos a necessidade que temos de nos render aos pés desse Deus. Paulo buscava refúgio no seu Senhor e no seu Salvador. As igrejas da época não aceitavam Paulo como pregador do evangelho, porque ele pensava diferente da maioria das igrejas. Ele sai levando o evangelho de Cristo do jeito que dava para ele levar. Era mal visto, menosprezado pelas igrejas, porque para as igrejas da época a doutrina de Paulo não tinha base na doutrina que eles ensinavam, mas para ele não importava o que os outros pensavam dele, porque para ele o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário era a única base para ele continuar com Cristo Jesus. Nós temos que entender a visão de Paulo da seguinte maneira: Senhor, eu preciso estar no meio de uma multidão para ter Jesus na minha vida? Eu preciso ser um teólogo para ter Cristo na minha vida? Ou eu preciso acreditar que Ele existe e que é o Senhor da minha vida? Eu preciso ter um curso de teologia para acreditar em Jesus? Você acha que alguém precisa ter um curso de teologia para acreditar no Senhor Jesus? Você acha que alguém precisa ter muito estudo para acreditar no Senhor Jesus? Você acha que alguém precisa ser um sábio na Bíblia para acreditar no Senhor Jesus, pessoal? Ou é simplesmente crer? Crer é muito mais do que ser um expert em Bíblia. A maioria das pessoas que muito estudam a Bíblia se tornam descrentes. E os grandes estudiosos tornam-se hereges. Que isso, pastor? É isso mesmo. Os grandes teólogos tornam-se hereges, tornam-se descrentes da palavra de Deus. Os grandes estudiosos da palavra de Deus, a maioria deles tornam-se grandes hereges que no final de tudo eles não têm nada para oferecer da palavra de Deus senão afastar pessoas do caminho do Senhor pelas suas teorias e conspirações. As pessoas que ainda levam o evangelho a sério são aquelas pessoas que muitas das vezes pouco têm estudo da Bíblia, mas são fiel ao seu propósito em Cristo Jesus. As pessoas mais fiel a Cristo Jesus são aquelas, na maioria das vezes, está sentada no banco e tem pouco conhecimento da palavra de Deus, mas aprende pelo ouvir. Os mais estudiosos da palavra de Deus, na maioria das vezes, tornam-se incrédulo do alto escalão. Eu não estou dizendo que você não estude a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não adquira conhecimento do Evangelho. Não é isso. Mas você quer descobrir entre os grandes nomes do Evangelho e as pessoas que ninguém conhece no Evangelho, quem mais tem comunhão e temor a Cristo? Aquele que está no banco, na maioria das vezes, que a igreja não conhece. Aquele que não aparece no púlpito. Muitas das vezes o membro, ele está sentado no banco e ele diz assim: coitado de mim. Aquela pessoa mais humilde dentro da igreja, que muitas das vezes nem estudo tem, que muitas das vezes não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de cursar qualquer faculdade. E aquela pessoa, se você analisar, é a pessoa mais temente a Deus dentro da igreja. É a pessoa que mais tem comunhão com Deus, é o dizimista mais fiel, é o ofertante mais fiel, é a pessoa que carrega o temor a Deus no falar, no andar, na sua comunhão com a mãe igreja. Enquanto a maioria dos pastores só tem uma preocupação em se beneficiar dos dízimos e oferta da igreja, aquela pessoa
que está lá atrás, no último banco ou no primeiro banco, porque tem uma fidelidade, tem uma comunhão. Se você observar, é aquela pessoa que carrega o evangelho de Cristo nas costas. Não é o pastor de nome, de renome, não é o pastor cheio de teologia que carrega a igreja nas costas. Do contrário, é a igreja, os pequenos, os simples, que coloca ele dentro de um avião para viajar para o mundo. Aquele pastor que tem o carro de 1 milhão, não foi ele que trabalhou ou devolveu o dízimo para comprar aquele carro. Do contrário, ele recolheu daquela igreja pobre, daquela igreja que ninguém vê. Ele recolheu os dízimos daquele homem, daquela mulher que ganha um salário mínimo e tem temor a Deus em devolver os seus dízimos e ofertas. Existe uma igreja do Senhor Jesus que na maioria das vezes é desprezada porque é aquela pessoa que não tem muito preparo. Existe a igreja que é ovacionada, mas ela só se beneficia do movimento igreja, que são os grandes líderes, que são teólogos, que são pastores de renome, são cantores. Hoje, gospel, porque tem vergonha de ser chamado de cantor evangélico. Por que a igreja transformou a música evangélica em música gospel? Porque os cantores não queriam ser chamados de cantores evangélicos, ser chamado de Bíblia, ser visto como seguidores da Bíblia. Aí importa-se dos Estados Unidos, ninguém ouvia falar o nome gospel. A igreja da Lagoinha, na época, traz a mensagem gospel para o Brasil e foi implantando o gospel no meio da nação evangélica. Foi assim ou não foi? E todo mundo esqueceu do cantor evangélico, porque o cantor evangélico era visto como um Bíblia. Agora não. Agora gospel é moda. Agora grandes duplas sertaneja circular canta gospel. Um Amado Batista da vida canta gospel. Tantos outros cantores da música circular, se você procurar, um monte de música gospel deles. Eles não queriam ser vistos como um cantor evangélico, porque isso era ser um Bíblia, isso era ser um crente. Agora, ser gospel qualquer um pode ser, porque é uma música circular igual outra. Hoje, importaram dos Estados Unidos o pastor coach. Tudo vem de lá. É a importação do que o Brasil e tantas outras nações vivem. Pastores coaches no altar, pregadores coach, são estrelas no altar. Pastores que entram dentro da igreja, saem de um carro de luxo na porta da igreja e para entrar na igreja tem toda uma reverência da igreja para com eles. Você acha que é esse tipo de hipocrisia que carrega o evangelho de Cristo? Você acha que é esse tipo de hipocrisia que está dentro da igreja, no altar das igrejas, que leva o evangelho de Cristo para o mundo? Aqueles que não aparecem, aquela mulher que não aparece, aquele homem que não aparece, aquela pessoa que está dentro da igreja e não é vista pelas câmeras, não é reconhecida pelas mídias sociais. É esta mulher, é este homem quem é o servo fiel. É essa pessoa que é o servo de Cristo na obediência e no temor. Não se sinta menosprezados, não se sinta rejeitado, não se sinta menor, porque você não apareceu ou porque algo não aconteceu na sua vida para você chegar onde você queria ou desejava. Não se sinta rejeitado ou menosprezado, porque você tinha um sonho ou um projeto e você não alcançou esse projeto. Porque você na terra ainda é um servo, é a serva do Senhor Jesus Cristo. A igreja que o mundo não conhece é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
aqueles que as câmeras não enxergam, aqueles que as câmeras não vê. Essa é a igreja de Cristo, que ele ainda vai resgatar. Aquelas pessoas que dízimo para elas é uma regra, mesmo que elas ganhem tão pouquinho. Aquelas pessoas que são fiel, mesmo que ela esteja desempregada, quando vem um valorzinho na mão, ela já tira o dízimo. Essa é a igreja que o Senhor Jesus busca. O Senhor Jesus não está em busca da igreja dos cantores famosos. O Senhor Jesus não está em busca da igreja dos pastores famosos. O Senhor Jesus não está em busca de ilustres. A igreja do Senhor Jesus, ela vai ser tirada do meio de uma igreja que na maioria das vezes está o engano e a mentira, está o fascismo. Pessoas honestas que estão dentro de uma igreja devolvendo dízimo para um pastor que faz satanismo com o próprio dízimo da igreja. A igreja do Senhor Jesus vai ser tirada, isso na visão de Paulo, do meio de uma igreja que o membro não tem condições muitas das vezes de comprar uma bicicleta e é fiel, e o pastor pega o dízimo da igreja e compra o carro de 1 milhão, de 2, 3 milhões. Os olhos do Senhor não estão escondido, pessoal. Os olhos do Senhor estão vendo tudo. Não pense que o pastor de renome famoso é ele quem vai entrar no reino dos céus. Existem muitos pastores que vão ser acolhidos pela misericórdia de Deus e vão ouvir a palavra: vindes benditos de meu Pai, que a mídia nunca reconheceu como homens de Deus. Existem muitas ovelhas nesse aprisco que nunca tiveram a oportunidade de aparecer, e são elas quem vão ouvir a palavra: vindes benditos de meu Pai. Não fica revoltado ou chateado porque algo que você queria na tua vida deu errado. Se alegre em continuar em Cristo Jesus, sabendo que Ele é o Senhor da tua vida, sabendo que você é temente a Ele e é fiel até a morte, e saiba que você vai receber a coroa da vida.